Então, galera, as turmas do terceiro ano, vamos fazer a correção das duas atividades seguidas. Uma da atividade de matemática e estatística, ajudando a entender o coronavírus, e aquela outra atividade de interpretando gráficos. Então, nessa trilha 1, nós temos como tema estatística, pesquisa, coleta e organização de dados. Vamos estudar amostras e variáveis, junto com porcentagem, tabelas e gráficos. Nós tínhamos na atividade 1 uma parte que vamos buscar o entendimento do, do vírus, né? Já estamos quase ao final da pandemia, mas hoje já temos um certo conhecimento a respeito do vírus. Diferentemente, há um ano atrás, pouco se sabia desse vírus. Esse caderno de apoio foi criado ano passado, então vamos à nossa atividade. Então, na nossa atividade, são atividades de acordo com o conhecimento prévio que vocês têm sobre o vírus, onde temos um diálogo de dois alunos, de Paulo e Mateus, falando a respeito do vírus, que vocês realizaram a leitura. E ao final temos a nossa atividade. Aí temos as seguintes indagações. Por que a maioria dos médicos prescreve o isolamento social como meio de contenção da epidemia causada pelo coronavírus? Então, os médicos, visando não saturar os leitos dos hospitais, eles prescreveram o isolamento social como forma de contenção, ou seja, nem todos os países estavam preparados para receber uma porcentagem elevada de pacientes, ou seja, ia saturar os leitos, os hospitais iam encher, não só países de segundo mundo, terceiro mundo, mas de primeiro mundo. Países como Estados Unidos, Alemanha, teve uma superlotação dos leitos. O Brasil, por causa da ineficácia de certos governantes, foi ainda pior. Então, o isolamento foi uma das medidas. Aí temos na questão 2, exemplifique um país em que a curva epidêmica do coronavírus ultrapassou a capacidade de atendimento do sistema de saúde, e outro em que isso não ocorreu. Identifique quais os principais fatores que acarretaram esses dois quadros distintos. Então, já acabei de falar anteriormente, o Brasil foi um desses países em que a curva epidêmica chegou a ultrapassar, devido à incapacidade de gestão dos políticos, à questão da negação por parte da população, a questão de infraestrutura dos hospitais, falta de leitos. Até antes da epidemia, nós, brasileiros, sofremos na fila do SUS para marcar exames, fazer consulta médica. Até nos hospitais particulares estavam superlotados. Então, o Brasil foi um desses países que a contaminação ultrapassou a capacidade de atendimento. Enquanto outro que não ocorreu foram poucos. A Finlândia, temos aqui perto o Uruguai, Paraguai, da América do Sul só foram esses. Canadá, América do Norte, Alemanha, mas Portugal. Então, foram poucos países, mas a maioria conseguiu passar a curva epidêmica. A Índia, você vê como está a Índia até hoje, com esse percalço do número de casos, que é um país gigantesco, né? A Índia, os Estados Unidos. Então, foi um desses países que chegou a passar a curva de contaminação. Agora, uma questão que criou dúvidas para vocês, mas também para todos. Você acredita que
o isolamento social pode ajudar a conter o crescimento da curva epidêmica? De que forma? Então, é algo que pode divergir de opinião. O isolamento social, sim, poderia ter contido o crescimento se fosse de início, né? Nos primeiros casos da China, quando veio para o Brasil, aquele isolamento das pessoas. Mas não, após ter tido uma contaminação descontrolada, o isolamento social para um país submergente que nem o Brasil, o isolamento social não ajudaria. Por quê? Nós temos famílias que precisam trabalhar, precisam comer, se alimentar. Pessoas que moram na favela, em um quarto, 5 pessoas na família, se aglomerar dentro de casa, o vírus também aumentaria. Então, o isolamento social poderia ter contido do início. Logo após, não, o isolamento social vai diminuir, mas não vai conter. Por quê? O que vai conter, que poderia ter contido mais, é a nossa, digamos, responsabilidade. Porque tínhamos que usar as medidas de prevenção, aglomeração, máscara e álcool em gel. Então, uma das medidas era essa. O isolamento social conteria a curva, sim, conteria, mas se fosse do início, né, com responsabilidade de todos, e, inclusive da população. Na questão 4, caso você estivesse assumindo um cargo de comando, quais as medidas você adotaria para conter a curva de crescimento da epidemia? Essa é uma pergunta também pessoal. Então, tivemos várias divergências, mas as que mais poderíamos notório é quais? A questão da fiscalização, não só baixar decretos, que nem o governo do estado, as prefeituras, mas sem fiscalizar. Não aqueles que precisam trabalhar, mas fiscalizar o não uso das máscaras, fiscalizar as aglomerações de festas. A fiscalização, só isso? Não. A testagem rápida. Por que não teve uma testagem de uma rua ou de um bairro todo para saber quais pessoas estavam contaminadas e assim evitar aquele crescimento naquele bairro, naquela rua? Então, a testagem em massa, o acompanhamento dos infectados, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento hospitalar mesmo, porque não é fácil. Quem contaminou uma doença que não tinha tanto conhecimento sofreu bastante a respeito psicológico, física. Então, precisava ter mais medidas de acolhimento para aquele que está infectado e não isolar ele, e sim acolher. Teríamos várias medidas. Na questão 5, que é a questão que é votada a parte matemática, pede que observe o gráfico 1, referente à curva epidêmica de contaminação pelo coronavírus, que há um crescimento acelerado, o que denominamos crescimento exponencial. Posteriormente, uma desaceleração do registro de novos casos de contaminação. Nessa questão aqui, ele vai falar desse gráfico aqui, ó. Olha só, o gráfico é esse aqui, ó. Então, nós temos um gráfico em que tem-se um crescimento exponencial de números de casos, aqui em vermelho. Então, e até certo momento, aqui chegou ao platô, aqui no topo, que não vai existir mais pessoas para ser contaminado. O que vai acontecer com o número de contaminados? Ele vai desacelerar. É isso que ele está falando. O que foi que aconteceu aqui? Esse gráfico matemático foi uma das possibilidades de um país não conter o vírus
não fazer nenhuma medida de proteção, isso que aconteceria com o crescimento exponencial de casos. Praticamente dobraria ou até triplicaria o número de casos. Triplicaria o número de casos. Ou seja, esse crescimento é exponencial. Digamos, um país que não teve uma medida eficaz. Com isso, o que aconteceria? Todos iam pegar o vírus, mas logo após, todos ia diminuir a quantidade de contaminação, mas seria um risco, um vírus novo, que nem, ninguém sabia, que também existe uma letalidade nele, que poderia acarretar a todos, né? Então, por isso que esse crescimento exponencial foi uma das explicações matemáticas que poderia entender o início e o final da pandemia, mas que seria um risco para todos. Enquanto que, veja o outro gráfico em azul, é o gráfico de chamado conter a curva epidêmica, aonde tentamos segurar o máximo do número de casos até diminuindo aos poucos, ou seja, segurando o número máximo de casos para conter o avanço do vírus e assim diminuir a quantidade de pessoas nos hospitais. Mas o que acontece nesse gráfico aqui, que temos uma certa controle? Permanecerá a um certo nível, digamos, ó, vai estagnar um certo nível de contaminados por determinado tempo, que nem está no gráfico aí, ó. A linha na vertical é o tempo desde o primeiro caso. Veja que vai permanecer, ao final de muito tempo, o vírus que vai acabar, enquanto que no crescimento exponencial, o, o aumento se dará de forma exponencial, mas também ele crescerá de forma bem, bem remota. Então, estamos aí. Esse era o entendimento que vocês precisariam fazer a leitura do gráfico, que o crescimento exponencial é esse em vermelho, quando não teve medidas de proteção, e esse foi o que recomendamos pelos médicos, que diminuir o certo número de casos e de contaminados.